Irmãos do De Casa em Casa, hoje veremos o capítulo 8, o ministério do Espírito Santo em nós. Romanos 8, no começo, diz que não há nenhuma condenação para cristão em Cristo Jesus. Começa assim e termina dizendo que não há nenhuma separação. Diz, quem nos separará do amor de Cristo? Então nada que possa ocorrer na nossa vida nos separará do amor que temos de Deus em Cristo Jesus. E o foco que nós vamos estar vendo em Romanos 8 é que não há condenação do pecado e da morte sobre nós, mas há uma união do Pai, do Filho e do Espírito Santo, operando a salvação na nossa vida. É justamente isso, João, que me chama a atenção nesse texto, tem tanta riqueza nesse texto aqui, porque ele fala que nós não estamos mais debaixo de condenação, justamente por causa desse poderoso e constante ministério do Espírito Santo operando em nós. A incapacidade que a lei teve de nos libertar do domínio, da força, do poder do pecado e da morte que opera no homem, inclinando, né? E essa inclinação, diga-se, ela se refere à propensão do homem, os desejos do coração do homem, a disposição que o homem tem na direção ao pecado. Infelizmente, a lei ela não conseguiu ter esse poder, né? Ela não conseguiu cumprir a sua finalidade pela qual ela estava proposta, tendo em vista que encontrou uma natureza do homem caída, o princípio da insubmissão, da desobediência, da independência no coração do homem. Mas agora no versículo 9, que para mim é um dos versículos que mais me chamou a atenção nessa passagem, é um dos versículos fundamentais. Ele fala: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então aqui está nos falando da habitação do Espírito Santo em nós, né? Está falando desse trabalho dele em nós, em gerar em nós o caráter de Cristo, manifestar as suas virtudes, proclamar a sua palavra, conduzir-nos a toda a verdade de Deus, né? Vem pela ação do Espírito Santo em nós, vem por esse poder agindo em nós, vivendo em nós, habitando em nós, trazendo tudo que é de Cristo, né? Então, amados, se nós temos tamanho poder e vida eterna habitando em nós, como é que nós podemos vencer essa luta contra o pecado, contra a carne, né? Então, nesse texto aqui, nós temos assim uma resposta muito, muito prática, né, João? E uma maneira muito clara do Senhor nos trazer isso, né? Que, de alguma forma, nós precisamos mortificar esses feitos da carne. Mortificar essa inclinação, né? Nos inclinando, aí sim, colocando a nossa disposição na direção do Espírito Santo. E, do contrário, a inclinação à carne, ela nos leva à direção ao pecado, em direção ao pecado, e consequentemente nós acabamos então morrendo, né? A consequência do pecado é a morte. Então esse é o grande desafio da vida prática, né? De tomar a cruz, de seguir Jesus, ser cheios do Espírito. Por isso Romanos 8, ele nos fala dessa vida cheia do Espírito Santo. E a comunhão prática na vida cheia do Espírito Santo é através da palavra e da oração, onde nessa comunhão no Espírito Santo nos leva essa comunhão com o Pai, com o Filho, nós podemos ouvir o Senhor e que nos leva a obedecer o que Ele tem para nós. Então, Romanos 7 mostra aquela luta, né? Fazer o bem não consegue, quer fazer o mal, faz. E Paulo se desespera, desventurado o homem, sou quem me levará a culpa dessa morte. Mas depois chega a conclusão, graças porém a Jesus. Aí entra a vida do Espírito, onde Cristo, por meio do Espírito Santo, então nos leva a viver toda essa vida de vitória sobre o pecado, a morte, nos levando realmente a expressar toda a vida de Cristo em nós.
Irmãos, então, vamos compartilhar no encontro da Igreja na Casa o que significa ter a mente do Espírito e quais as ações que favorecem essa transformação em nós. Deus abençoe os irmãos. Amém. Deus abençoe.